Olá, como vai? Estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje a nossa convidada é a deputada federal Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, integrante da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ela já foi vice-governadora do estado, chegou por 2 vezes a ocupar o cargo de governadora interina e agora está aqui em Brasília defendendo o seu estado e também o agronegócio. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Valteno. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar aqui no canal Agro Mais. Quero cumprimentar todos que nos assistem, né, especialmente os nossos colegas da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Comissão da Agricultura, enfim, os parlamentares que junto com a gente estão sempre defendendo o agro, né, e essas pautas tão importantes para nós e que a gente sempre diz que o agro é quem sustenta o nosso país de pé. E a senhora vem de um estado com uma tradição agrícola grande, importante para a economia brasileira, e a gente está aqui debatendo esses dias todos as questões relacionadas à sanidade animal. Nesse momento que a gente está conversando aqui, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele está na Ásia, tentando demover barreiras. A gente sabe que o Japão, por exemplo, proibiu a importação de carne de frango de seu estado, de Santa Catarina, do Espírito Santo, por causa de questões que o governo brasileiro agora está conseguindo reverter, que são protocolos que outros países não assumem. O Japão tem um outro esquema. Mas como esse é um momento que todo mundo está unindo forças, governo federal, governo estadual, eu queria que a senhora dissesse, preocupa o tema, o que os senhores têm feito lá para poder dar mais segurança para as exportações? É um tema que tem preocupado a todos nós, o Brasil inteiro, né? Quando se fala nesse momento a gripe aviária, né? Enfim, qualquer zoonose que venha vem um vento, a gente já fica preocupado, né? A gente tem em Santa Catarina, né? O Brasil como um todo, mas Santa Catarina tem uma sanidade muito eficiente, né? Os nossos serviços ali de SIDASC, especialmente que é a nossa companhia de sanidade, tem feito um trabalho muito intenso ao longo dos anos. A gente é livre de várias patologias, né? Somos livres de febre aftosa sem vacinação, de peste suína africana clássica, nas frutas também somos livres de muitas patologias que afetam outros países. E igualmente na questão das aves, né? A gente tem uma sanidade muito grande, mas evidentemente que às vezes a gente fica atingido por essas questões mundiais, né? E a gente tem acompanhado de perto, a Secretaria de Agricultura tem sido muito vigilante, né? Por sorte a gente não tem nos criatórios, né? Isso é uma coisa que é importante dizer e ressaltar. Exatamente, porque a gente não tem controle das aves migratórias, das aves de quintal, enfim, né? Embora a Secretaria sempre esteja vigilante, observando, enfim, mas é algo que é muito esse status, né, sanitário que a gente diz que tem, em que pese lá na propriedade, nos criatórios, a gente tem a sanidade adequada, tem todo o manejo adequado e que garante a qualidade do produto, o status de sanidade às vezes fica afetado nessas situações e acaba embargando mercados, acaba trazendo dificuldades de mercado, e por isso a importância do Ministério, né, da diplomacia, da diplomacia, exatamente, fazer essa parte para que mantenha os mercados, né, consiga mostrar a realidade que a gente tem dentro dos criatórios e assegurar a qualidade do nosso produto, né? Outra questão que chama bastante atenção no sul do Brasil, não sei se no seu estado também, mas no Rio Grande do Sul, é a questão do leite, a cadeia leiteira. Os produtores têm reclamado muito com relação às importações de lácteos, principalmente do Mercosul. O governo acena com esse acordo, o acordo Mercosul, União Europeia, mas cada país parece que tem uma realidade. Prejudica muito a importação de leite? Com certeza. Essa é uma das nossas maiores preocupações, né? Inclusive, enquanto eu fui vice-governadora, né, lá no estado de Santa Catarina, junto com a Secretaria de Agricultura, a gente estava buscando desenvolver uma cadeia produtiva mais eficiente para o leite, né? Assim como foi desenvolvido em Santa Catarina para aves e suínos, né? A gente lembra de quando a gente era criança, como era todo o manejo e como é hoje, né? A gente tem uma das cadeias produtivas mais eficientes e lucrativas, né? A gente está sempre em primeiro lugar ali no aves e suínos, né? Aves em segundo agora, mas sempre disputando o primeiro lugar. E outra coisa que vale a pena dizer é que as nossas propriedades em Santa Catarina, na grande maioria, são pequenas propriedades que vêm passando de geração em geração, né? Agricultura familiar de verdade,
mas que são altamente produtivas e com qualidade, como a gente falava antes, né? E essa questão do leite é algo que a gente precisa fomentar, desenvolver, e a gente tem trabalhado nisso para que a gente consiga desenvolver uma cadeia produtiva mais rentável para o nosso produtor, e dentro disso tem que estar assegurado que tem primazia, tem preferência o produto nosso, nosso produto, claro, o produto nacional. O Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo, exatamente. 34 bilhões de litros ano. A gente entende que o governo tem que olhar a questão do abastecimento, mas não é o caso de você pegar e comprar um produto mais barato, levando o prejuízo para o produtor nacional. Exatamente, não é algo que não se justifica, né, nem em termos de fomento, nem no resultado final, e também eu acredito que a gente precise exportar somente o que nos falta, né? Nas negociações unilaterais, evidentemente que a gente quer vender e querem nos vender também, né? Mas a gente precisa valorizar o nosso produto nacional, porque senão a cadeia fica prejudicada, né? O nosso agricultor lá na ponta, eu tenho visitado várias propriedades leiteiras, desde propriedades grandes, né? Com uma produção grande até produção pequena, e eles estão realmente muito preocupados, né? Esses dias eu estava entrevistando um deputado lá do seu estado e ele estava me falando o seguinte: Santa Catarina é um estado pequeno em termos territorial, mas a gente consegue ter na cadeia, na proteína animal, a gente é excelência, primeiro lugar em muitas coisas, mas a gente não consegue produzir todos os grãos suficientes para poder fazer a ração alimentar esses animais. Então a gente tem que importar, ele falou do Paraná, de Mato Grosso, de Goiás. E esse transporte, essa logística acaba encarecendo muito o custo de produção, né, deputada? Exatamente. Nós produzimos 1/3 do que a gente consome de milho, por exemplo, né? E aí tem se desenvolvido ao longo do tempo junto com a Embrapa, a gente tem a nossa EPAGRE também, que é a Companhia de Pesquisa Agropecuária lá do nosso estadual, né? E FAPESC, enfim, todos num intuito de achar alternativas locais. A gente conseguiu cereais de inverno, uma série de outros cultivares que acabam ajudando, mas a verdade é que ainda falta, né? E aí a gente sabe de todas as dificuldades que o nosso agricultor encontra, né? São as intempéries, seca, chuva, Santa Catarina sofre muito, né, com as questões climáticas também. Topografia, né? Topografia, exatamente. Então, o produtor, eu sempre digo, o produtor catarinense especialmente, ele é agricultor por amor. Porque ele nasceu naquela terra, foi do pai, foi do avô, e ele faz tudo com muito amor, né? A família está muito envolvida nesse processo todo, porque as nossas condições são complicadas, são difíceis, né? As nossas condições climáticas, geográficas também são complicadas. A gente tem as complicações de perda de safra, né? Decorrente de tudo isso também. E a gente não consegue ainda, por melhor que seja a nossa produção, a gente não consegue produzir todos os insumos que a gente precisa. Então a gente precisa trazer de fora, né? Até da Argentina, do Paraguai, tem que ser comprado aqui do Centro-Oeste. E a gente está sempre no déficit. E aí as nossas rodovias são bastante carentes, né? Talvez falte aí uma linha, uma estrada de ferro para o porto. Falta também, exatamente. Isso é uma das batalhas que a gente tem travado há bastante tempo. Já era para ter, né? Porque o estado que produz, porque transportar proteína em caminhões frigoríficos são caros, né? Todos eleva o custo de produção. O custo de produção é o nosso maior desafio, né? A gente não, mesmo que a gente consiga, pelo nosso território, né? É bastante a gente não acredita que consiga um dia produzir tudo que a gente... É impossível a gente produzir tudo que a gente precisa. E outra situação também é que Santa Catarina é um especialista em valor agregado, né? Nós importamos a matéria-prima, os insumos, e agregamos valor, né? E a gente é muito bom nisso, né? E exportamos muito, claro. Enfim. Então, a gente tem essa dificuldade e, realmente, a logística para nós é um fator determinante, né? Entre o valor do insumo, tudo isso que acaba encarecendo e dificultando a vida do nosso produtor. Eu me lembro que o deputado falou, me parece, de uma ferrovia que os senhores sonham lá. Se não me engano, tem uma parte que é a Ferrovia Norte-Sul, essa que já está há mais de 30 anos, e que parece que tem um ramal que ligaria lá, e parece que tem uma outra que poderia ligar o porto de, sei lá, de Vitória, Paranaguá, não é isso? A gente teve uma esperança muito grande, e eu espero que continue, né?
com o marco ferroviário que o presidente Bolsonaro fez, que realmente Tarcísio trabalhou muito. Isso, o nosso governador Tarcísio, então ministro. Antes, o processo era muito mais burocrático, era muito ineficiente, né? E acabava que não atraía nenhum investidor para fazer as ferrovias que a gente precisava, né? Então, no momento em que se tira a burocracia, passa para o investidor o ônus, né? Retira do Estado o ônus e passa o ônus para o investidor, por autorização, naquele processo como estava sendo feito, e tanto que fizeram um ramal até Chapecó, né? De Cascavel a Chapecó, e que realmente deixou a gente, e ainda temos essa esperança, né? A gente vai batalhar por isso, para que esse processo tenha continuidade. A gente já foi até o Ministério da Infraestrutura para tratar do assunto, eles garantiram que esse projeto vai continuar, e nesses moldes me parece muito mais perto, muito mais palpável a gente esperar por essa ferrovia, que com certeza, por mais ferrovias, né, e que naquele projeto também dá liberdade para pequenos trechos, né, para a iniciativa privada, dizer, olha, eu preciso um trecho daquela BR ali até a minha fábrica, enfim, possibilita, né, abre muitas possibilidades. Então, a gente está trabalhando nisso, continuamos buscando isso, e a gente também quer levar para os nossos portos, né, escoar a produção para os nossos portos também, porque Santa Catarina tem 6 portos, né, a nossa estrutura portuária é bem diferenciada em relação aos outros estados, né? Então a gente consegue também, o nosso objetivo também é privilegiar os nossos portos e facilitar cada vez mais o nosso comércio, a nossa indústria. Nós vamos para um pequeno intervalo, eu volto daqui a pouquinho com a deputada federal Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, para falar de um tema que todo mundo está de olho, né? A reforma tributária. É daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje eu estou conversando aqui com a deputada federal Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, parlamentar que faz parte aí da defesa do agro na Câmara dos Deputados. E no momento que a gente fez o intervalo, eu tinha proposto para a deputada falar sobre a reforma tributária que está causando preocupação, está em tramitação no Senado, os senhores já aprovaram, ela certamente voltará para a Câmara para novos assentos, porque se existe algo que é certo, é que ela será alterada lá no Senado. E a impressão que a gente tem, olhando aqui, é que apesar do placar, 380 e poucos votos com que a reforma foi aprovada, parece que faltou um pouco de conhecimento a fundo. Então todo mundo que eu converso fala assim, parece que foi meio no atropelo que a reforma foi votada na Câmara dos Deputados. É preciso rever pontos? Com certeza, na minha opinião, a gente precisa rever várias situações. Primeiro, eu gosto de lembrar que todos nós somos favoráveis a uma reforma tributária, nós necessitamos de uma reforma tributária, mas nós precisamos de uma reforma que nos assegure o não aumento de impostos em situação alguma e que seja uma reforma justa, que atenda a todos os estados e que não seja prejudicial, especialmente para os estados produtores, né? E esse texto, que nos chegou 2 minutos antes da votação, que foi votado de uma forma assodada e assim, até incompreensível, eu confesso assim que, como deputada federal de primeiro mandato, eu fiquei chocada. Eu disse, cara, como é que isso pode acontecer? Mas aconteceu. Então, a gente buscou, desde que eu cheguei na Câmara, em fevereiro, eu procurei o grupo de trabalho que estava redigindo o texto final, busquei, né, em várias frentes, tentei discutir, mas esse assunto, ele, infelizmente, antes da semana anterior à votação, ele não foi muito discutido também, até porque ninguém tinha esse texto, né? Foi encaminhado 2 textos, que a gente não era o texto final. E o texto final nos chegou 2 minutos antes da votação. E eu considero, para mim, isso é um completo, até um desrespeito ao parlamento, que é o responsável por legislar, né? Então, e aí depois foi um rolo compressor, exatamente. E esse assunto ele está sendo discutido após a votação, né? Teve muito mais discussão após a votação na Câmara, que foi algo de empurrado, goela abaixo, com perdão da expressão, mas foi isso que aconteceu, do que antes. Então, agora que vai para o Senado, já existe essa discussão, a gente está acompanhando par e passo
junto com os senadores, né? E a gente espera algumas revisões. Para o agro, conseguiu-se, né, bastante, a FPA nas negociações conseguiu atender as principais pautas, né? Tem duas pautas aí que eles estão tentando rever no Senado, né? A questão do ITCMD também, né, que ficou bastante injusta. Sabia essa alíquota qual vai ser mesmo? É 25, é 28, né? Essa e qual é a compensação dúvida de estados como Santa Catarina? Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso se juntaram praticamente porque, na verdade, são estados que têm muito investimento, uma população menor e, no final, essa conta acaba sendo paga mais por esses estados, por Goiás e Santa Catarina. A gente tem essa eterna sensação, assim, inclusive a revisão do Pacto Federativo da distribuição dos recursos era uma temática que há muito tempo se tem levantado e é um dos temas que a gente defendia, né? Justamente porque a gente entrega muito para o governo federal e recebe muito pouco, né? A gente recebe 10% do que a gente manda, né? Então é muito pouco para um estado que precisa de uma infraestrutura que não tem, né? E é justamente essa é uma das situações que deixa a gente extremamente preocupados, porque com esse texto que foi aprovado, é pior essa situação, porque retirou a autonomia dos estados e dos municípios, praticamente acabou com o Pacto Federativo, né? E concentra a arrecadação na mão do governo federal, sem que tenha, nesse texto que foi aprovado, os critérios mínimos que vão garantir de que forma vai ser distribuído, como é que os nossos estados e municípios vão ficar nessa situação, e vai ter um conselho que vai decidir para onde vai os recursos. Então, me parece, ao meu ver, é muito temerário tudo isso que aconteceu. É um texto cheio de incertezas, cheio de dúvidas, né? Por sorte, tem sido discutido, né, nesses últimos 15 dias, mas infelizmente tem sido discutido tarde, né? A gente não teve tempo de fazer a discussão adequada antes da votação. Então, eu espero que o Senado tenha essa sensibilidade de verificar situações extremamente perigosas para o nosso país. Até porque, né, os senhores agora na Câmara estão mais atentos e certamente na volta do projeto, certamente vão olhar com mais lupa, né? Igual a senhora falou, o debate acabou acontecendo depois, exatamente, né? O Senado vai mexer, vai voltar para a Câmara e os senhores estarão mais atentos, né, a essas questões. E aí tem as questões também que já prescreveram, né? Como o texto foi votado em 2019, depois criou-se um grupo de trabalho para fazer um texto final, não foi feita uma comissão nova para discutir o texto. Então passou realmente como um rolo compressor, e a gente não teve o tempo adequado e nem a possibilidade de fazer as modificações que a gente achava necessário. Então, agora, voltando do Senado, eu espero que a gente consiga, que o próprio Senado consiga fazer alterações importantes para que a gente tenha mais segurança, né? E eu acredito que nessa reforma, da forma como está, o mínimo que a gente tem que ter de certeza ali é que tenha um freio ali para que não haja aumento de tributos e para que se diga claramente de que formas será distribuída a arrecadação para os estados e municípios, já que vai ficar tudo centrado nas mãos do governo federal. Bom, a senhora tem uma experiência riquíssima porque chegou a ser governadora do seu estado. A senhora sabe as dificuldades que é lidar também com o orçamento, né, de cada estado. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acabou criando uma taxa que foi muito impopular com relação à questão de infraestrutura, porque me parece que o Supremo, inclusive, autorizou que taxas para o agro voltadas exclusivamente para a infraestrutura, no caso dele parece que foi para a questão de estradas, mas também pode ser para... A senhora, pelo que eu acompanhei do seu currículo, a senhora briga para não aumentar imposto, no seu estado comprou uma briga feia também para que taxas não fossem aprovadas. E nessa reforma tributária está se falando que Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso poderiam criar algumas taxas. Como é que a senhora vê isso? Eu acredito que a gente que o contribuinte, especialmente o agro, já é sobretaxado demais, né? A gente é muito caro, o Estado está muito caro para o contribuinte. E a nossa missão é justamente diminuir essa carga tributária. Não é só a simplificação, que de nada adianta fazer um imposto ou dois impostos, se é a soma de todos e podendo agregar mais valor, né? Uma alíquota maior ainda. Então, eu acredito que a gente precisa, assim, facilitar
né, diante de todas as dificuldades, vamos voltar a falar da questão do agro, né? Tudo que a gente falou antes, que dificulta a produção, que torna a produção onerosa, pesada para o nosso produtor, e a gente não, e o produtor rural ele não tem seguro, né? Ele não sabe se ele vai colher. Ele planta, dá o seu melhor, acorda todo dia lá, faz o melhor possível, mas muitas, o agro como um todo, ele não é totalmente securitizado, né? Existe seguro de algumas atividades e as outras ficam descobertas. E né? é pouco, né? O que vem de dinheiro, né, para isso. Exatamente. Então, já existe riscos muito grandes, a tributação já está extremamente pesada, né, para o nosso contribuinte. E sim, eu sou totalmente contra o aumento de impostos. A gente precisa, assim, enxugar o Estado, tornar a máquina pública mais eficiente para que sobre dinheiro para investir onde a gente precisa. E eu entendo o Estado como um indutor do desenvolvimento do setor produtivo. E não, porque o Estado não produz nada, né? Todo mundo sabe disso. Então, o Estado tem que, sim, induzir o desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento no que couber, para que o nosso setor produtivo possa produzir, e aí o todo, né, andando bem, se o setor produtivo anda bem, o Estado anda bem, mas o Estado precisa ser enxuto, precisa ser um Estado sério, eficiente e que entregue para o cidadão aquilo que ele espera. Deputada, inclusive, nesse aspecto, eu queria perguntar para a senhora sobre essa participação nesse conselho. Parece que esse é um dos pontos difíceis. Qual o peso que vai ter cada estado nessa questão da reforma tributária? E esse fundo de compensação para os estados que perderem, como é que se sabe, né? Ainda tem muita coisa no horizonte que não está muito clara com relação a isso. Exatamente. Ninguém tem certeza de como vai ser isso, né? Existe, nem de alíquota, é um texto absolutamente... Aí, ok, vai ter lei complementar, mas os critérios mínimos para fazer essa lei complementar depois não constam no texto, né? E o texto constitucional tem que ter os elementos mínimos para garantir a confecção posterior, seja a lei ordinária, lei complementar, enfim, para que a gente possa fazer a regulamentação baseada num texto constitucional, né? Então, a gente tem uma dúvida muito grande e especialmente uma insegurança, né, de como é que esse conselho, quem vai compor esse conselho, né? Evidentemente que vão ser pessoas ligadas ao governo. Mas, né? mas a paridade também, né? A paridade a gente não tem certeza de absolutamente nada. E a tendência, Santa Catarina, que já tem esse sentimento, né, e os estados produtores já têm esse sentimento de entregar muito e receber pouco de volta, né? A gente fica totalmente refém, né, de um texto que poderão olhar para a gente e dizer, olha, peraí, vocês não precisam de nada, vocês têm tudo, vocês são uma ilha, vocês são a Suíça brasileira, mas a gente produz para ter a qualidade de vida que a gente tem e a gente não pode, o nosso governador Jorge Melo sempre diz, a gente não pode ser condenado por fazer o tema de casa. Deputada Daniela Rainer, o nosso tempo acabou, só viu que o papo rolou assim, fluente, né? A gente nem viu o tempo passar. A deputada que é de uma cidade que se chama Maravilha, né? Eu perguntei para ela, quem nasce Maravilha? É o quê? Ela disse brinca. Maravilhoso. Mas que se brinca chamando que é pessoa maravilhosa. A gente fica feliz também. A senhora está sempre convidada a vir aqui participar do Questão de Ordem dos nossos programas. Muito obrigado por esses esclarecimentos, que também é um esclarecimento para quem está nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade, a gente está sempre à disposição e quero agradecer a vocês também por levarem essa informação tão importante para as pessoas que nos assistem, né? Eu acho que uma das grandes missões que a gente tem agora é formar opinião de forma consciente, de forma verdadeira, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês aqui, parabéns por chegarem, né, lá no nosso produtor também, em todo o agro, que é algo que a gente faz com tanto amor e carinho. E obrigada pela oportunidade, a gente está sempre à disposição. A nossa missão e a nossa TV. Eu quero agradecer também você que acompanhou de casa a entrevista com a deputada federal Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. E a gente se vê semana que vem em mais um Questão de Ordem. Até lá.